Tem um complemento importante. De acordo com informações do jornal O Globo, a PGR, Procuradoria-Geral da República, não deverá pedir a prisão de Jair Bolsonaro no caso da hospedagem na Embaixada da Hungria. Interlocutores apontam que o caso está mais para patético e que outras apurações podem resultar na detenção, na prisão do ex-presidente da República. Apesar disso, esse assunto será avaliado na segunda-feira, depois do feriado de Páscoa, já que o STF deu um prazo de 5 dias para que a Procuradoria se manifeste. Você, Mota, essa foi a sua aposta? Diminui as chances da detenção de Jair Bolsonaro por conta do caso da estadia na Embaixada da Hungria? Você concorda? Aposta nenhuma, Caniato. Eu não costumo apostar, ainda mais numa situação como essa. Agora, eu acho que é dar uma certa medida de alívio saber que o Ministério Público está envolvido nesse processo, né? Se o Ministério Público acha que aquilo foi um acontecimento patético, não existe lei proibindo ninguém de ser pateta nesse país, né? Porque se houvesse, ia faltar cadeia, a quantidade de gente que faz isso. Agora, eu continuo com uma pergunta, que eu não sei se vocês já têm alguma resposta, porque esse episódio tem vários ângulos que a gente pode observar, né? São vários bifes para a gente tirar desse boi. Agora, o que eu queria saber é como é que aquelas imagens internas de um circuito de segurança, de uma embaixada, de um país independente, localizada em Brasília, foram capturadas e enviadas para o New York Times. Primeira pergunta é como? Isso não é assunto de interesse? Isso não é uma violação de privacidade ou de segurança da Hungria, do Brasil? Vai ficar por isso mesmo? É uma coisa normal? Será que agora, toda semana, a gente vai ver imagens no New York Times das câmeras de alguma embaixada? E o mais importante, Caniato, é o porquê. Porque esse evento é de fevereiro, não é isso? Foi segunda, terça e quarta-feira de carnaval. Sim. De repente, esse assunto surge no New York Times e fica com uma cara de cortina de fumaça. Eu queria saber mais do como e o porquê esse evento foi parar nas páginas do New York Times. E só para encerrar, com uma manchete enviesada. A manchete dizia que o presidente tinha se escondido dentro da embaixada. É uma palavra totalmente inapropriada para aquele evento. Zé Maria, até ontem, nas redes sociais, muitos se perguntavam quando Jair Bolsonaro será preso. Com essa informação da PGR, quais são as reais chances de uma detenção do ex-presidente da República? Eu nunca acreditei nisso, né? É porque, na verdade, as pessoas ficam apostando, falando situações imprecisas, existem muitas desinformações, como as que recebo, que, na verdade, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi para a embaixada foi porque foi detectado um plano para assassiná-lo e ele foi para lá para se proteger, e várias histórias, várias conversas que a gente escuta todos os dias aqui, né? Então, por que prender o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não tem absolutamente nenhuma medida concreta que possa justificar uma prisão preventiva. Para todos os pontos que justificam uma prisão preventiva, como ameaçar testemunha, como possibilidade de fuga e outras, né, possibilidade de não cumprimento da pena, a primeira é que tem que ter uma evidência muito forte, e a lei exige, né, o Código de Processo Penal, muito forte da prática do crime, de ser o autor do crime. E não há essa prova colocada na mesa de uma forma contundente, de que ele estaria diante de um golpe militar, né? Pode até ser que no futuro encontre alguma coisa, por enquanto não. Então não tem absolutamente nenhuma razão para prender. E no Brasil, segundo súmula do próprio Supremo, a prisão só depois do transitado em julgado. Esse processo está na fase de inquérito ainda. Nem passou para o Ministério Público denunciar, não é réu nem nada. Beraldo, para além das teorias e elucubrações, juridicamente a história da embaixada não representa tanta coisa assim, né? Não, a história da embaixada não representa nada. Tem lá o direito, como qualquer pessoa, que uma vez convidada por alguém, ir à sua casa, fica lá 2 dias, 3 dias, quantos dias quiser. Estranho, mas não é ilegal. Isso é um fato dado. Agora, obviamente, para uma pessoa nas condições do ex-presidente, isso tem consequências
pelo contexto, né? Pela obra como um todo. E, infelizmente, neste momento, isso funciona de uma forma muito negativa contra ele, por menos que haja algum tipo de crime ali vinculado ao fato dele ter ido passar 2 dias na embaixada. Mas o parecer da PGR vai levar isso em consideração? Olha, espero que sim. O Procurador-Geral da República, um homem preparado, espero que coloque ali em prática toda a sua sensatez e que se atenha às leis. É isso que o Brasil está precisando, de uma visão da justiça que seja isenta e equilibrada. Então, obviamente, há várias investigações em curso, há ali acusações muito sérias que estão sendo investigadas e terão consequências, mas esse caso específico, convenhamos, eu pelo menos não vejo nada que possa ser definido como um crime naquilo que aconteceu. Você, José Maria Trindade. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro vai formar uma comoção pública. Um dos motivos da prisão preventiva é a comoção pública, mas ao contrário, né? Quer dizer, deixar solto alguém que tenha cometido provavelmente um crime, um dos argumentos para a prisão é isso, né? De provocar uma comoção. E provoca a comoção exatamente o contrário, se prender. Por quê? Porque não há um processo formal, está na fase de inquérito. Então, assim, eu nem gosto muito de ficar falando sobre isso, porque é tão teórico, é tão, assim, abstrato isso, porque dá a impressão de que nós estamos vivendo num país sem leis, sem normas, e não, eu acredito nas normas, eu acredito na lei. Então não é possível eu admitir que se pegue um pai de família qualquer e coloque na cadeia sem evidências claras de que cometeu o crime e sem evidências claras de que ele está transgredindo depois de cometer o crime que mereça a prisão preventiva antes da condenação. Só que esse cidadão é um ex-presidente da República, e o ex-presidente da República é garantido até pela Constituição uma situação especial. Tanto é assim que o Estado paga para ele uma manutenção, paga motorista e paga assessores, exatamente para preservar essa memória. Então, prender um ex-presidente da República é prender a memória do país. Eu não acredito nessa possibilidade agora, né? A não ser lá no futuro, eu não sei, mas agora, neste momento, nem o Ministério Público quer, nem o Ministério Público está pedindo isso. Mas, Zé, ex-presidente ou presidente é um cidadão, tem que cumprir as regras, obedecer à lei. Então, se for constatado que a lei foi infringida por ele, vai pagar. E é bom que seja assim, porque já tivemos caso no país disso. E aí a gente consegue confiar que a justiça está sendo feita. Agora, de novo, a justiça tem que atuar não olhando o nome e o CPF do autor. Tem que atuar de forma isenta, cega e equilibrada para que ela prevaleça. A justiça precisa prevalecer. E a justiça que alcança a todos é assim. É aquela imagem que eu canso de repetir aqui, que simboliza a justiça. Venda nos olhos e a balança na mão. O que não dá é tudo ser diferente em razão daquela pessoa que está sendo acusada. Aí a gente cria um ambiente no país de completa desestabilização e descrédito da justiça. Zé. Eu acho que uma pessoa que tem a visibilidade de um ex-presidente da República tem que ser tratada de forma diferente, porque a possibilidade de fuga é mínima, não existe, todo mundo conhece. Ele tem residência fixa, tem atividades, ele trabalha no PL e tudo mais. Então, assim, é claro que tem que ser tratado diferente. A justiça não pode tratar todos iguais, né? Tratar desiguais e iguais é injustiça. Então, há que se tratar de uma forma diferente um ex-presidente da República, até porque não houve a comprovação do envolvimento dele em nenhum crime ainda, está na fase ali de inquérito, né? Ainda nem passou para o Ministério Público denunciar, e se a denúncia for aceita, aí ele passa a ser réu, quer dizer, há uma distância. Prender um cidadão e um ex-presidente nessa condição é muito grave. É que tem uma subjetividade na avaliação do Zé, na minha
avaliação, o Beraldo, em relação à decretação da prisão preventiva, que pode ou não acontecer, mas em se tratando de um ex-presidente da República, dadas as circunstâncias, é preciso ter um cuidado mais do que redobrado. Mas concordo contigo, a lei precisa ser respeitada. Beraldo, quer fazer um complemento antes de passar para o Mota? Não, é isso. Eu entendo que atos que foram executados em razão do cargo de presidente da República, seja quem for o presidente, precisam ser analisados com cuidado, porque existe todo um contexto institucional que precisa ser levado em conta. Agora, sujeito pego roubando, sujeito pego privilegiando seus amigos em contrato público. É cadeia, pô. Processo, como, de novo, justiça. Processo, direito de defesa, avaliação de prova, decisão. Agora, esta decisão terá que vir com o rigor da lei em cima do crime cometido, das provas e defesas apresentadas. Essa distinção é que eu não concordo. O problema é que no Brasil está se tornando comum fazer essas distinções subjetivas dependendo de quem é a pessoa que está sendo acusada. Aí não dá. Aí a gente chega no caos que vivemos hoje. Dependendo da capa do processo, você vai para um lado ou para o outro, não é verdade? Você, Roberto Mota, o que é preciso considerar nesse momento? Eu vi que você fez muitas anotações, hein, Mota? Eu fiz muitas anotações e aqui eu estou prestando atenção no que os meus colegas falaram e pensando no que eu vou dizer, né? É uma situação muito complicada, Beraldo. Eu acho que aqui, porque se misturam duas coisas. Tá? Vamos supor que a gente estivesse falando aqui de uma pessoa anônima, tá? Um completo desconhecido. A dinâmica desse caso ia ser completamente diferente. Tá? Ou para melhor ou para pior. A gente não sabe, mas ia ser completamente diferente. Mas nesse caso é inevitável o componente político. E a gente está vendo quase exatamente a mesma situação acontecendo na maior nação do mundo, nos Estados Unidos da América. Você está acompanhando aí, Beraldo, o que estão fazendo com Donald Trump. É uma guerra de ativismo judicial que nunca aconteceu antes nos Estados Unidos. Se acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. E eu acho que o que mais incomoda, Beraldo, as pessoas aqui, o que mais incomoda o cidadão comum, é o discurso de algumas personalidades que são obcecadas com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Elas não se furtam a dizer isso. Então parece que a gente está ouvindo aquela frase do Laurent Beria, que era chefe da NKVD, a polícia secreta soviética. Ele dizia assim: mostre-me um homem e eu te mostrarei o crime. Então quem sabe, Beraldo, da última vez que você veio ao Brasil, você cruzou uma rua de São Paulo, você pode ter feito um gesto assim, esbarrado numa borboleta rara, protegida contra uma espécie, né, que está em extinção. Você pode ter cometido um crime e ninguém sabe. Então vamos agora achar vamos prender o Beraldo, vamos achar um jeito de prender o Beraldo. Olha, tem um livro muito interessante sobre o qual eu já falei aqui, chamado Perseguição a Trump, de um advogado americano. E o Alan Dershowitz, ele diz com todas as letras, a lei, e ele está falando da lei americana, que é muito melhor que a brasileira. Ele diz: a legislação que trata de coisas como golpe de Estado, insurreição e assuntos eleitorais, ela é vaga o suficiente para que, se quiserem incriminar alguém, eles conseguem. São palavras do Alan Dershowitz no livro dele, Perseguição a Trump. Então a gente tem que ir com muita serenidade nesse assunto, porque trata-se de um caso especial. Agora, eu defendo a posição e não abro mão disso. Nisso eu estou com o Beraldo. Todos são iguais perante a lei. Se é preciso um tratamento diferente, esse tratamento tem que estar previsto na lei. Vou lembrar mais uma vez daquela frase: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, exceto em virtude de lei. Rapidinho, só para fechar, você, Beraldo, depois você, Zé. Não, eu queria só esclarecer o meu posicionamento, que vamos, por hipótese, vamos imaginar que no Brasil, em algum momento, aconteça, num futuro incerto, do presidente da República usar o seu cargo
para cometer atos de corrupção, com uma suposta empresa estatal. E aí, depois desses atos que acabam sendo descobertos, todos os envolvidos são processados, punidos, presos, estão ali para pagar o preço desses atos. Mas aí muda o vento da justiça, e aí, de repente, essas pessoas que foram ali declaradamente culpadas, elas são simplesmente liberadas. Aí a gente olha para esse cenário e vê, claramente a gente constata que a justiça cega e equilibrada deixou de existir. E é neste contexto que a gente está vendo desdobramentos a favor de uns e contra outros, que nós, como sociedade, pelo menos eu vejo dessa forma, nos sentimos muito inseguros. Então eu faço essa análise do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro com esta insegurança, quer dizer, a justiça prevalecerá. Eu não quero que pessoas tenham um tratamento diferente, benevolente ou mais pesado, que tem uma atuação. Eu quero só que a justiça aconteça com J maiúsculo, de forma equilibrada, que valha para Chico e para Francisco. E assim, como sociedade, a gente possa se sentir mais seguro. Tá certo. Registro feito. Para fechar, você, Zé Maria. Eu entendo que a justiça não trata todos iguais, até porque a lei já define ali que não pode. Não há nada mais discricionário do que a justiça. A justiça é feita de interpretação, a tal hermenêutica, né? E a própria lei fala sobre a pessoa ter residência fixa, ter um trabalho, ter onde ficar e todos saber, para não ter a prisão preventiva. Então, a própria lei já discrimina. Então, assim, não é tão cego assim. É cego no julgamento. Agora, a interpretação é para cada um que está sendo julgado, caso a caso.